Querido Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Guarda, meu Senhor, a Tua igreja na cidade e no campo. Dá graça aos Teus filhos. Nos dá, meu Senhor, a compreensão do Teu amor, mais graça, mais disposição para proclamar a mensagem salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda, Senhor, os nossos ouvintes, abençoa, se revela, Senhor, através da palavra, faz maravilhas, meu Senhor, salvando almas para o Teu reino, libertando, dando vigor e força, Senhor, operando na vida dos que estão desanimados, aflitos, ó Deus, guarda os meus irmãos, guarda os nossos amigos, guarda cada um. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, opera na vida do teu povo, guardando crianças, jovens, adultos, idosos. Guarda, meu Senhor, os que estão necessitados, ó Deus do milagre, a intervenção, os que estão, meu Senhor, lutando contra as enfermidades crônicas, os que estão, meu Senhor, sem recurso, ó Deus, socorre, usa de alguém e faz maravilhas. Te louvamos, ó Deus, pela tua mão poderosa estendida, guardando e sustentando o teu povo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo nesses 34 anos de rádio é comunicar a palavra de Deus, sem fazer jogadas, sem reeditar nossos vídeos da forma que a gente grava, a gente publica, porque não temos nenhuma necessidade de iludir, de apresentar uma perfeição que não existe. Não existe perfeição, nem no conhecimento, nem na transmissão, nem na maneira de entender, e muito menos na maneira de viver. Não existe perfeição, então não editamos, não iludimos, não enganamos, não temos esta necessidade e nem aprovamos os que iludem o povo. É assim. Vamos ler a palavra, vamos errar em alguma coisa, ler uma palavra que repetir, consertar, muito naturalmente, apesar de ser um trabalho espiritual. Então, meus amados, vamos à leitura. Nosso texto hoje, Colossenses capítulo 2, versículos 8 a 14. Trata-se da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo, comparando o mal, ou comparar a Igreja de Jesus Cristo, fazer aqui umas más comparações. A Igreja de Jesus Cristo é como uma prefeitura. Se tiver um prefeito corrupto na prefeitura, tudo degringola. Se o condutor for perverso, for bandido, for ladrão, tudo segue o seu padrão. A Igreja de Jesus também parece. Se o dirigente for um perverso, um vaidoso, um fantasioso, o povo vai seguir seus passos fantasiosos e vão aprender fantasias. Simples assim. A Igreja de Jesus pode ser comparada a um município, a um estado. Se o líder do estado, estou falando de estado de direito, se o condutor de um estado dentro da federação é corrupto, perverso, mentiroso, ladrão, a tendência é ele ter ao seu lado quem engane, iluda, minta e faça maldade, faça perversidade. Se o líder de uma nação é bandido, perverso, ordinário, iníquo, a possibilidade é dele ter ao seu lado gente com a sua formação. Perversidade, mentira, iniquidade, desonestidade.
a igreja se assemelha. Se os condutores da igreja são vaidosos, perversos, mentirosos, desonestos, fantasiosos, enganando o povo, passando uma imagem que não vive, que não tem, uma realidade que não corresponde com o que é verdadeiro ali dentro, vão se acompanhar de pessoas com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, e termina sendo uma obra enganosa, um negócio enganoso, perverso. Então, por que eu estou falando tudo isso agora? Eu não tenho nada contra ninguém, não tenho um nome para me nominar, não tenho um nome para mencionar como mentiroso, perverso, corrupto, maldoso. Mas, pelo texto que nós vamos ler agora, Colossenses 2:8, tende cuidados para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, seguindo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Louvado seja o nosso Deus. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, lemos a Tua palavra, suplicamos pela Tua igreja. Fala com os meus irmãos, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos amigos, recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, aqueles que nos ajudam no nosso compromisso. Pai bendito, guarda a Tua igreja na cidade e no campo, manifesta o Teu poder em cada coração. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Eu comecei falando de autoridade. E não existe autoridade mais importante do ponto de vista do céu do que a autoridade eclesiástica, assim como foram os profetas de Deus. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, muito embora os perversos neguem a criação, o Senhor da glória, Criador dos céus, Criador da terra, Criador da vida, Criador dos montes, Criador dos vales, Criador dos abismos profundos e das alturas infinitas. Este Deus glorioso, poderoso, este Deus chama o homem, chama os homens pelos seus nomes. O homem nasce, o menino nasce, o pai bota o nome, o menino cresce, aprende a adorar e servir a Deus. Deus reconhece o seu nome, chama pelo seu nome. É assim que Deus faz. Deus chamou Abraão. Deus não botou o nome de Abrão. Quem botou o nome de Abrão foi o pai daquele menino. Quando Deus chamou aquele homem,
Ele era o Abrão. Deus mudou para Abraão para mudar a realidade. Ele era um pai exaltado sem ter filhos e Deus lhe deu filhos e uma promessa de uma geração incontável de filhos espirituais. Então, a grandeza de Deus, o Deus poderoso, o Senhor da glória, o Rei da vida, chama o homem pelo nome. No caso do Abrão, Deus não chamou pelo nome, mas lhe deu um nome. E, na sequência, Deus falou com homens, chamando pelo nome, chamando com o chamado duplo, que é mostrando a autoridade e superioridade. Jacó, Jacó, Saulo, Saulo, e assim por diante. Então, este Deus grandioso se preocupa conosco. O autor do Salmo de número 8 diz: o que é o homem para que Deus se lembre dele? O que é o homem? O que o homem representa? Representa a imagem do Senhor, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E a aspiração de Deus, de ter homens proclamando o seu poder grandioso. Então, para Deus, na visão do céu, o homem que proclama o Evangelho de Jesus Cristo, os homens que proclamavam o poder de Deus, o Abraão, o Isaac, o Jacó e tantos da antiguidade, antes do Abraão e antes da nação de Israel ser formada, Deus tinha os seus servos e falava com eles da mesma maneira que fala hoje. Deus chamou Noé, falou com ele, lhe deu uma tarefa que ali a maioria, meu Deus, como é que eu vou sair desta? Porque Deus é assim, ele tem autoridade, tem poder, chama o homem pelo nome e lhe dá funções. Então eu falei de autoridades, porque Deus dá autoridade. E no que diz respeito à igreja, Deus orienta a autoridade. Deus é realmente o grande orientador da autoridade eclesiástica. E aqui diz: tenham cuidados. Tenham cuidados para que não vos enganem. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Eu passando numa entidade maligna outro dia e vendo quanta grandeza. Um luxo, Xangô luxuoso, mármore importado, pedra importada, isso tudo é uma grandeza. Eu não entro ali nem amarrado. Grandeza de mentira, grandeza de fraude, grandeza de perversidade espiritual. A pior de todas as perversidades é a espiritual. Compromete por toda a eternidade. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. As igrejas atoladas na filosofia, pastor filósofo, pastor psicólogo, a pastora psicóloga, é uma psicologada danada, não presta para coisa nenhuma, nem presta para ir nem para ficar. Não presta para nada, pega uma igreja e transtorna num frejo, numa miséria. Fui para um casamento, numa dessas, observei para todos os lados e disse: isso aqui vai ruir, porque não é possível usar um lugar que foi consagrado para Deus para fazer uma praga desta. Não deu outra. Pouco tempo depois, desapareceu, acabou, perdeu, faliu, arruinou. Alguns saíram como ladrões. São mestres em patifaria. Eu louvo a Deus porque eu não sou presa. Não sou presa à filosofia. Mas o senhor diz isso porque não é formado. Formado para ficar burro é melhor não se formar.
Formado para trocar a verdade pela mentira, é melhor não se formar. Formado para trocar a palavra de Deus pela sutileza, é melhor não se formar. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos formados e tem muitos grandiosos. O meu primeiro companheiro na obra de Deus entre os Gideões Internacionais era um médico. Um médico. A gente ia para o interior trabalhar para o Senhor Jesus, trabalhar. Ele dava plantão e no dia seguinte estavam distribuindo literatura, Novo Testamento. Sem sutileza. Na verdade, eu nunca fui nada sutil. Tende cuidado para que ninguém vos engane, ninguém vos faça presa sua, usando de filosofia. Não, mas é assim mesmo. Aí vem os argumentos. Argumentar. Vão argumentando e contra-argumentando. Argumentos e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Enganando e sendo enganado. Engana! Ainda dizem, o engano é que eu gosto. Nem gosto, nem aceito e nem retribuo. E se tentar me enganar, vai perder tempo. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não tem nada a ver com Cristo, não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude da divindade, meus amados irmãos, é uma profundidade. Eu não tenho nada para poder expor isso aqui. Mas, digamos, quando Deus criou todas as coisas, ninguém ouvia falar no Espírito Santo. Na verdade, não tinha ninguém, né? Mas quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o homem não foi informado. Olha, Adão, o Espírito Santo vai encher você. Não. Não. Deus criou o homem, orientou o homem, capacitou o homem, visitava o homem, falava com o homem. Adão não sabia nada do Espírito Santo. Deus criou o homem, colocou no jardim, encheu de responsabilidades e privilégios, e o homem não tinha nenhuma informação sobre o verbo. Nenhuma. Então Adão conheceu o Senhor, porque Deus falou com ele e lhe deu funções, atribuições, responsabilidades e privilégios. Mas o Adão não sabia nada do Espírito Santo. O Adão não sabia nada de Jesus Cristo, nada do Verbo Divino, nada do Messias, que foi uma promessa depois. Adão não sabia de nada. Até então, toda a revelação era Deus, o Criador dos céus, da terra e do homem. Agora, em Jesus Cristo, habita toda a sabedoria e poder e plenitude de Deus, o Criador. Habita toda a sabedoria, inspiração e poder do Espírito Santo, o Consolador. E habita em Jesus Cristo corporalmente, porque ele se torna corpo. Ele, através do milagre, do mistério da encarnação, não confunda com a reencarnação, que é coisa do diabo. Através da encarnação do Verbo, através do poder grandioso do Senhor, usando a bem-aventurada jovem judia chamada Maria, aquela que era serva e não rainha. Rainha é outra história de Satanás, é mentira do diabo. Maria nunca foi rainha, nunca mandou em nada, nunca foi nem honrada e respeitada pelos perversos, porque não fazia medo a ninguém, nem tinha autoridade. Era uma mulher que tinha dignidade, santidade, verdade.
Só falta morrer de pena dos idólatras. Os idólatras fazem uma coisa com Maria, nossa esta, nossa aquela, e nunca verão Maria. Idólatra nunca verá Maria. Nenhum idólatra vai ver Maria. Nunca. Nenhum idólatra vai ver Maria, porque Maria não foi para o inferno. E nem tem lugar no céu para idólatra. Maria está no reino da glória, onde não entra idólatra. Nenhum idólatra verá Maria por toda a eternidade. Porque a idolatria leva para o abismo, para o inferno. E Maria nunca foi idólatra, jamais vai para o inferno. Então, as presas da idolatria, os presidiários da idolatria, jamais verão Maria, a mãe do Senhor Jesus. Jamais. Isto faz parte desta verdade absoluta. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No Criador, habitou a plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Espírito Santo Consolador, habita a plenitude de Deus. Já está dizendo que ele é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E em Jesus Cristo habita corporalmente, porque é o único que se tornou homem. É um mistério profundo, verdade absoluta e muita glória. E estáis perfeitos nele. Aqui é onde a gente poderia saltar de alegria até a eternidade. Como é que você é perfeito em Jesus Cristo? Porque não tem dúvida quanto ao seu poder, não tem dúvida quanto à salvação, não tem dúvida quanto à encarnação do Verbo, não tem dúvida quanto à ressurreição, não tem dúvida quanto a ele ter sido sacrificado em teu lugar, em nosso lugar, em meu lugar. Então você é perfeito em Jesus Cristo. Quem tem fé é perfeito em Jesus Cristo. A fé aperfeiçoa. Ele é a autoridade de todo o principado. Todos os príncipes da terra e todos os príncipes angelicais estão sob a autoridade de Jesus. Todas as potestades, todos os homens que exercem poder estão sob a autoridade de Jesus. Mas aquele que é perverso, aquele só está ali porque Deus permite. No qual também estáis circuncidados. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão espiritual. Não com a circuncisão feita pelo homem, com canivete, com bisturi, mas a circuncisão do Espírito, feita no coração, para a gente viver em novidade de vida. Então, meus amados irmãos, uma grandeza. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E ele perdoou todas as vossas ofensas. Ele riscou o registro da dívida espiritual, havendo riscado a cédula, aquela duplicata que depunha contra nós. Ele fez isto de uma vez por todas. Rasgou a cédula e cravou na cruz. Havendo feito isto,
ele riscou, inutilizou a cédula que era contra nós e pregou na cruz. Hoje você é livre, cheio da graça, cheio de Deus. Ande para frente e seja uma bênção. Vamos fazer a oração pelo memorial. Querido Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós estamos em Tua presença. Ó Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti, suplicando pela igreja na cidade, pela igreja no campo, pelas crianças, pela juventude, pelas famílias, pelos Teus ministros. Ó Deus, dá graça ao Teu povo, manifesta, Senhor, o Teu poder na vida dos meus irmãos. Abençoa os nossos ouvintes, nossos ajudadores e intercessores. Este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos. Eu tenho em minhas mãos, meu Senhor, com nomes de tantos, ó Deus, que a gente nem conhece. Eu nem conheço, meu Senhor, a grande parte deles. Mas Tu conheces, sabe onde ele está, sabe o que ele está fazendo, sabe o que tem no seu coração. Abençoa, guarda, sustenta, ajuda, manifesta o Teu poder na vida da igreja. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.